Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 12 ao verso 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 12 ao verso 31. Primeira Coríntios 12, de 12 a 31. Eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também, os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agora que lemos a Tua palavra e haveremos de meditar nela, nós suplicamos o Teu favor para que ela de fato fale ao nosso coração, seja útil para a nossa instrução nessa noite, e possa nos edificar, transformando assim em nós aquilo que precisa ser mudado. Que nós tenhamos olhos atentos, ouvidos atentos e o coração preparado para ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Este texto que nós lemos, se você olhar aí na sua Bíblia, provavelmente ele está sob o título de unidade orgânica do corpo, ou a unidade orgânica da igreja, que é representado aqui pela figura do corpo. E este texto ele ainda está dentro de um bloco onde o apóstolo Paulo está respondendo a algumas questões que foram levantadas pelos irmãos de Corinto, por meio de carta que foi enviada ao apóstolo, e ele responde então a estas questões que aqueles irmãos levantaram. Nós já sabemos, depois de toda a exposição que nós já fizemos dentro da carta de Coríntios até aqui, que a igreja de Corinto padecia de uma série de dificuldades no seu procedimento ou em relação à sua forma de viver como igreja. Havia ali divisões, havia ali imoralidade, distorções no culto,
enfim, várias situações que demandavam um cuidado do apóstolo no sentido de corrigir esses erros e esses desvios que havia naquela igreja, naquele contexto. Contudo, é preciso nós nos lembrarmos de que essa igreja é uma igreja de Deus, de crentes santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que invocam o nome do Senhor Jesus, conforme nós lemos no versículo 2 do primeiro capítulo dessa carta. Paulo, ele dá as características dessa igreja, ele mostra qual é o fundamento dessa igreja, e ele vai chamar no início da carta essa igreja de Deus. Portanto, nós precisamos nos lembrar que Paulo está escrevendo para a igreja de Deus em Corinto, falando para irmãos crentes do Senhor Jesus, mas que estavam vivendo de uma forma que era contrária àquilo que o Evangelho prescrevia para a vida da igreja, e prescreve até hoje, com algumas dúvidas, com algum desconhecimento a respeito de determinadas situações, vivendo práticas que não eram condizentes com o que se espera da igreja de Deus, e por isso então Paulo está trabalhando com esses irmãos a fim de corrigir esses erros e esses desvios que havia nessa igreja, para que essa igreja, que era uma igreja de Deus, pudesse caminhar como de fato uma igreja de Deus. Mas mesmo diante dessa qualificação tão precisa que o apóstolo traz a respeito da igreja de Corinto, quanto ao fato de que essa igreja era uma igreja de Deus, havia problemas, e problemas muito sérios que precisavam ser tratados pelo apóstolo, e ele então escreve a essa igreja para tratar a respeito dessas questões. E o texto que nós lemos, ele vai mostrar mais uma vez Paulo tratando de uma questão a respeito de divisão, agora não apenas no culto, como nós vimos no capítulo 11, a respeito da forma equivocada como aqueles irmãos estavam se reunindo para celebrar a ceia, mas na vida da igreja de uma forma geral, assim como nós já vimos no início da carta, quando o apóstolo aponta o problema do partidarismo que havia naquela igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então Paulo, ele continua tratando a respeito desse problema, e nós vemos que a questão da divisão na igreja de Corinto, ela atuava em diversas áreas da vida da igreja. Ela atuava na vida da igreja de uma forma mais ampla com relação ao entendimento ou ao conhecimento ou a respeito da palavra que foi pregada, quando uns diziam que eram mais partidários do que Paulo pregava, outros mais partidários do que Apolo pregava, outros a respeito de Pedro, e outros falavam que eram de Cristo. Mas essa igreja, ela tinha essa divisão não só no entendimento a respeito da doutrina e da pregação, mas também na forma de celebração do culto. E nós vimos que quando esses irmãos se reuniam para cear, eles, na verdade, não estavam unidos em torno de um mesmo propósito, mas cada um tinha ali as suas próprias intenções, e aqueles que eram mais abastados acabavam preterindo aqueles que eram menos abastados, e trazendo até uma situação de humilhação para aqueles irmãos. No entanto, eram irmãos, eram membros da mesma igreja, participavam do mesmo corpo, professavam a mesma fé, mas não conseguiam se entender em determinadas situações, e essa divisão é uma divisão muito clara na vida da igreja de Corinto, e abrangia uma série de realidades na vida daquela igreja, seja na vida dos crentes, seja no momento de culto, seja no trato com os irmãos, mas essa era uma questão que, mais uma vez agora, o apóstolo vai tratar dela, mostrando então a figura da unidade orgânica da igreja, usando um corpo como o exemplo do que a igreja é e do que aquela igreja deveria ser.
Então, quando nós olhamos para os três primeiros versos, de 12 até o 14, nós vemos que Paulo vai falar de um só corpo, de uma só cabeça, mas de muitos membros. E ele vai dizer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo e a sua igreja. O conceito de unidade quanto ao povo de Deus não é apresentado aqui pela primeira vez pelo apóstolo Paulo, mas esse é um conceito que já vinha de muito longe. Se nós voltarmos um pouco lá para o início da história, no livro do Gênesis, no capítulo 12, abra sua Bíblia lá. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava constituindo o seu povo, e essa promessa que foi feita a Abraão, ela tinha uma abrangência muito maior do que nós pensarmos apenas na questão étnica, no nascimento ali da nação de Israel. A promessa, ela tinha uma relação com uma linhagem da qual nasceria o Messias, por meio de quem o Israel de Deus, a nação santa, seria constituído. Isso fica mais claro quando nós vemos o que Paulo vai dizer aos Gálatas, no capítulo 3, verso 8. Ele vai citar esse texto de Gênesis dizendo o seguinte, Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Quando Deus está dizendo para Abraão que faria de Abraão pai de uma numerosa nação, que a descendência de Abraão seria mais numerosa do que a areia do mar, do que as estrelas no céu, ele não estava fazendo uma referência apenas à nação que seria constituída a partir de Abraão, a nação judaica, o povo de Israel, mas Deus estava mostrando a Abraão que da linhagem de Abraão, que havia sido preservada desde Adão, quando Deus diz à mulher que dela brotaria a semente que pisaria a cabeça da serpente, essa linhagem vem sendo preservada desde então, e Abraão, ele é um marco nessa história, e da descendência de Abraão viria o Messias, que constituiria a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. E Paulo vai dizer aos Gálatas que, dessa forma, os gentios foram alcançados por essa graça, pela misericórdia de Deus, por meio de Jesus Cristo, que é a semente que brotaria. E por isso, então, quando nós vemos que Paulo está trabalhando com os coríntios a respeito dessa unidade, mostrando esse corpo que tem Cristo como cabeça, essa não é uma nova ideia de Paulo, mas ele vai citar aquilo que já havia sido dito a Abraão no passado, olhando para as Escrituras e vendo que, de fato, essa nação a quem Deus constituiu como povo seu, incluindo, inclusive, aqueles que não eram parte desse povo de nascimento, ela tinha uma unidade prevista por Deus, uma organização estabelecida por Deus, e seria liderada pelo cabeça, que é Cristo. E Paulo vai trabalhar esse conceito no meio dos coríntios. E quando nós continuamos a leitura do texto, a partir do verso 15, nós vemos a individualidade desse corpo a serviço do corpo, a serviço da comunidade.
mesmo se nós considerarmos a individualidade de cada membro do corpo e as funções específicas que cada membro desenvolve, nós podemos perceber que, mesmo diante dessa realidade, todos os membros do corpo, eles trabalham em favor do corpo todo. Não há membro no corpo que trabalhe para si mesmo. Não há membro no corpo que sofra sozinho. Todo mundo aqui, se não todos, a maior parte de nós, já deve ter dado um chute no pé da cama de madrugada e o dedinho, tão pequenininho, provoca uma reação no corpo todo. Há tantas situações no corpo, em partes tão pequenas, tão irrelevantes para nós, que quando acontecem, levam todo o corpo ao sofrimento. As pessoas que já sofreram aí com a tal crise de apendicite sabem o que é isso. E há quem diga que o apêndice é um negócio no corpo que não serve para nada, né? É verdade, Janine? Mas quando esse negócio inflama e dói, o corpo fica imprestável, até que esse problema seja resolvido. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós nos esquecemos que a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Deus, ela tem essa mesma característica, ela tem esses mesmos elementos, ela é representada dessa mesma forma. E muitas vezes nós entendemos que, como membros de um corpo, na verdade, é irrelevante para nós, como membros do corpo, sermos parte desse corpo. Logo, talvez, nós não seríamos membros de um corpo. Porque não há no corpo membro que seja irrelevante. Não há nada no organismo humano que não tenha relevância. Não há nada no nosso organismo que, quando padece de algum tipo de mal, não prejudique todo o corpo. Um pé machucado causa grandes transtornos para o corpo. Uma mão machucada traz uma série de dificuldades para o corpo todo. Quando você está se alimentando e desavisadamente você morde a língua, todo o seu corpo reage imediatamente. Não há nada que seja irrelevante ou que não cause reação no corpo de forma geral. Quando olhamos para esse organismo tão complexo, o corpo humano, isso fica muito claro para nós, pois não há membro que trabalhe em função de si mesmo. É uma organização muito bem ajustada, de modo que cada membro tem o seu papel específico e aquilo que esse membro sofre causa reação no corpo todo. E na igreja não pode ser diferente. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Quando um membro se alegra, todo o corpo se alegra. Caso contrário, é possível que aquilo que nós chamamos de igreja não seja de fato o corpo, mas talvez seja um amontoado de membros amputados, sem qualquer relação uns com os outros. Pense numa situação dessa. Um buraco onde são descartados ali membros amputados. São membros de um corpo, mas estão desligados do corpo. E entre eles não há qualquer tipo de relação. Até porque um membro amputado, ele morre. Ele não vai sobreviver. Portanto, não diga que você não é útil pelo fato de não saber cantar, de não saber tocar algum instrumento,
de não ter talvez habilidade para ensinar na igreja. Nós precisamos entender que dentro desse organismo há lugar e há tarefas a serem exercidas e executadas por cada um desses membros que compõem esse organismo. Não há nada no nosso corpo que não tenha relevância. Não há nada, não há nenhum de nós na igreja que não tenha relevância. Todos nós temos as nossas responsabilidades. Todos nós temos funções a serem desempenhadas. Mas muitas vezes nós nos valemos desse argumento, das nossas incapacidades, das nossas inabilidades, para tão somente justificarmos a nossa indisposição para sermos parte de um corpo, para assumirmos as responsabilidades que são inerentes a cada um dos membros desse corpo. Mas aí nós dizemos, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Por outro lado, é possível também que nós ainda não tenhamos identificado qual é o nosso papel nesse corpo. Mas muitas vezes, e eu diria que na maioria delas, nós usamos esse argumento tão somente para nos esquivarmos das responsabilidades que temos como membros de um corpo do qual Cristo é a cabeça. E nós sabemos, com toda a limitação que há em nós em relação a este ponto específico, obviamente Janine e Vilma têm mais habilidade nessa área porque estudaram sobre esses assuntos, mas nós sabemos que todo o corpo é comandado pela cabeça. E é por isso que Cristo é a cabeça desse corpo. Porque os membros servem aquilo que a cabeça determina. E muitas vezes nós deixamos de cumprir com as nossas responsabilidades, nos esquivando, inclusive, de atendermos às ordens daquele que é o cabeça. Porque muitas vezes nós achamos que não vale a pena. Ou porque não nos interessa, seja por qual for o motivo. Nós muitas vezes nos valemos das nossas faltas, ou da nossa falta de habilidades, para deixarmos de cumprir a responsabilidade que temos por sermos membros de um corpo. Ouvi de um pastor essa semana, um professor lá no seminário, que disse que, não me lembro se na igreja dele ou na igreja de um colega, um membro chegou e disse, pastor, eu estou indo embora. E ele disse, mas você está indo embora por quê? Você é porque eu não sei fazer nada. Não tem nada para eu fazer aqui. E aí o pastor virou e falou para ele, mas espera aí, vamos conversar, não é possível. Alguma coisa tem que ter. O que você sabe fazer ou o que você gosta de fazer? Você, eu gosto muito de mexer com arranjo de flores, com ornamentação. Eu tenho uma certa habilidade para isso e tenho um gosto por isso. E o pastor disse, pronto, já resolvemos o problema. Você vai ficar responsável pela ornamentação da igreja. Isso para nós parece não ter importância nenhuma. Que diferença faz ter ou não ter um arranjo na mesa da igreja? A diferença é que aquele homem encontrou uma atividade que lhe dava prazer em ser parte daquele corpo e fazia aquilo com alegria. E por meio dessa atividade que ele começou a desenvolver, ele se tornou muito mais útil na vida daquela comunidade do que apenas alguém que embelezava o local do culto. Mas muitas vezes a gente não tem nada que possa fazer para contribuir com a igreja, com a obra do Senhor. Hoje o missionário que esteve aqui pela manhã, o reverendo Oswaldo, ele falou que há 3 formas de nós participarmos efetivamente da vida dos missionários. Nós podemos ir, nós podemos contribuir, nós podemos orar. Talvez você não possa ir, talvez você não possa contribuir, mas todos nós podemos orar. Portanto, todos nós, de alguma forma, podemos nos envolver com o trabalho das missões. Ore pelo missionário.
Há pessoas na vida da igreja que têm uma habilidade tremenda, ou uma facilidade muito maior do que os demais membros da igreja para orar. Essas pessoas são extremamente importantes na vida da igreja. Pessoas que oram pela igreja, pessoas que oram pela liderança da igreja, pessoas que oram pelos trabalhos que a igreja desenvolve. Essas pessoas são extremamente importantes na vida da igreja. Mas talvez a gente não saiba quem são essas pessoas. A gente sabe quem prega, quem canta, quem dá aula na escola dominical, quem toca. A gente sabe quem fica de plantão ali na porta. Mas há muitas coisas que nós podemos fazer como parte desse corpo, sem necessariamente sermos vistos, ou sem que necessariamente o nosso trabalho apareça de alguma forma. O nosso corpo é muito mais do que cabeça, braços, pernas, tronco. Há muitas coisas no nosso corpo que nós sequer sabemos que existe. Mas tem função. Tem uma razão de ser, estão lá por algum motivo. Nós não conhecemos. Algumas pessoas conhecem mais, mas também não conhecem tudo. Mas não há nada no corpo que esteja no corpo sem um propósito específico. Não há membro da igreja de Cristo que seja parte dessa igreja sem um propósito específico, sem uma função a ser desenvolvida, sem um envolvimento que precise ser cada vez mais efetivo. Não há quem não seja útil para que o corpo funcione bem. Não há quem não tenha utilidade na vida da igreja. E é fato que, quando nós olhamos para a igreja de Corinto, nós vemos que muitos desses problemas, eles se davam por conta da vaidade das pessoas que eram membros daquela igreja. Porque era importante, talvez, naquele contexto, ter uma certa projeção na vida da igreja, daquela comunidade. Há muitos lugares onde as pessoas, e aí eu estou falando de igrejas presbiterianas, obviamente, há muitos lugares onde as pessoas se agridem por causa de alguma projeção na vida daquela comunidade. Trabalhamos numa igreja no interior de São Paulo, onde ser presbítero da igreja dava um certo status na cidade onde essa igreja se encontrava. Ah, meus irmãos, nós vimos coisas absurdas acontecendo na igreja em função da eleição para presbíteros naquela igreja. E por quê? Porque havia uma certa vaidade em se tornar líder da igreja naquela comunidade, porque isso trazia algum tipo de status na vida da comunidade de uma forma geral. Mas diante dessas realidades a gente vê que muitas vezes as nossas motivações são totalmente equivocadas em relação à nossa disposição para o trabalho. O que é que nós vamos ganhar com isso? Qual é a utilidade disso tudo? Não há quem não seja útil. Quando nós olhamos para os versos finais do texto, de 27 até 31, nós vemos o apóstolo dizendo o seguinte: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Tem espaço para todo mundo. Tem trabalho para todo mundo. E aí ele pergunta: tem todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Não.
De forma nenhuma. No entanto, havia naquela igreja a vaidade daqueles que procuravam os lugares de destaque, exercer as funções que apareciam. Mas talvez não havia muita disposição em cuidar das tarefas talvez consideradas menos importantes. Se é que há tarefas menos importantes a serem desenvolvidas pelos membros do corpo do qual Cristo é a cabeça. Quando nós olhamos para esses problemas que são tratados pelo apóstolo Paulo na igreja de Corinto, nós podemos ver também a nossa realidade como igreja de Deus, igreja comprada pelo sangue de Cristo. E talvez a pergunta seja: por que as coisas são assim? E vou compartilhar com os irmãos uma outra história que eu ouvi ontem, no trabalho que nós fomos, onde estava também o reverendo Oswaldo. Mas ontem nós ouvimos um casal, o reverendo Isaac e a esposa dele, eu me esqueci o nome, eu acho que Shirley. Foram mencionados hoje aqui pela manhã, um casal que está há cerca de 30 anos trabalhando numa tribo indígena no Pará, fazendo um trabalho de tradução da Bíblia para a língua daquele povo ali, a etnia dos Arara. E esse pastor, compartilhando algumas das suas experiências ali no campo missionário, ele disse o seguinte, falando a respeito de algumas dificuldades que eles têm em relação até à própria legislação, com o trabalho com os indígenas. Ele disse: nós estamos há mais ou menos 30 anos naquela tribo e eu nunca batizei ninguém, porque eu não posso batizar um indígena. Um outro índio, pastor, pode batizar. Eu não posso. Eu não posso construir uma igreja lá, mas eles podem. E ele foi contando algumas das suas experiências ali, e ele disse uma coisa que chamou muito a atenção. Ele disse o seguinte: num dos cultos que ele frequentou de uma tribo vizinha, onde o pastor era um integrante daquela tribo que havia se convertido, estudou e assumiu, foi ordenado pastor e assumiu o trabalho da igreja naquela tribo. Ele chegou ali e ele disse que naquela tribo eles realizam 2 cultos todos os dias, um culto de manhã e um culto à noite, todos os dias. E na hora de começar o culto, aquele pastor indígena disse o seguinte: bom, irmãos, nós estávamos aqui aguardando a volta de Cristo. Mas como Cristo não voltou, vamos começar o culto. E ele falou que ficou extremamente impactado com aquilo, porque ele disse o seguinte: não, eu não estava esperando Cristo voltar agora. Mas o contexto daqueles irmãos crentes ali, no meio da floresta, era o contexto de uma igreja que aguardava a todo instante, e aguarda a todo instante, a volta de Cristo. Mas enquanto Cristo não vem, nós vamos prestar culto a Ele. Nós vamos louvar a esse Deus que se fez homem e morreu para que nós pudéssemos ser salvos. E hoje pudéssemos estar aqui prestando culto a esse Deus. E aquele pastor disse que ficou extremamente envergonhado, porque ele disse: eu não estava esperando Cristo voltar hoje, e nem sei se vai voltar essa semana. E talvez isso responda à pergunta: por que as coisas são assim? Porque talvez a nossa expectativa a respeito da volta de Cristo seja equivocada. Ou talvez nós sequer tenhamos a expectativa da volta de Cristo. Por acaso, algum de nós aqui estava esperando Jesus voltar hoje, antes do almoço? Pode ser que sim, mas é muito provável que não. Cristo vai voltar um dia aí, mas pode ficar tranquilo, não vai ser hoje. Talvez, meus irmãos, nós tenhamos dificuldade de desenvolvermos as nossas responsabilidades como servos do Senhor Jesus, porque a nossa expectativa a respeito da volta dele esteja totalmente deturpada. Se é que nós temos essa expectativa.
Porque muitas vezes nós até cremos que Cristo vai voltar, porque a Bíblia assim o diz, mas talvez não seja essa a nossa esperança. Talvez nós não estejamos ansiosos pela volta de Cristo. E porque talvez nós não estejamos ansiosos pela volta de Cristo, pouco importa qual é o nosso envolvimento com a obra dele. Como tem sido a nossa expectativa quanto à volta de Cristo? Quais são as nossas prioridades como servos do Deus Altíssimo? Por que é que nós não nos empenhamos nos trabalhos da comunidade da qual nós somos parte? É claro que nem sempre nós temos condição de estar participando de todos os trabalhos. É claro que há circunstâncias da vida que nós precisamos considerar e observar. Mas a nossa igreja tem mais pessoas do que as 6 pessoas que participam da reunião de oração semanalmente. A nossa igreja tem mais pessoas do que talvez as 8 ou 10 que participam dos estudos bíblicos semanalmente. Mas talvez as nossas prioridades estejam desorganizadas. E nós temos deixado para depois aquilo que deve ser colocado em primeiro lugar, porque nós colocamos em primeiro lugar aquilo que não tem importância. Talvez esse seja o problema, ou tenha sido o problema da igreja de Corinto, que tinha como mais importante aquilo que considerava mais importante, mas talvez não desse tanta importância para o que de fato era prioridade ou deveria ser prioridade na igreja de Cristo. E o que é a prioridade na igreja de Cristo? É o próprio Cristo. E se Cristo não é prioridade na minha vida, a igreja de Cristo, muito menos, vai ser prioridade na minha vida. Talvez o problema seja que nós qualificamos as nossas responsabilidades sob uma perspectiva equivocada. Porque nós não somos cidadãos deste mundo. Nós somos cidadãos do reino. Nós cantamos que somos forasteiros. Essa terra não é a nossa. Nós estamos peregrinando por aqui, caminhando para a nossa casa. Mas diferente talvez de uma viagem que a gente faça de férias e não vê a hora de retornar para a nossa casa, talvez a gente não esteja com tanta ansiedade para chegarmos no nosso lar. Talvez a gente não esteja tão ansiosos assim por encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por vermos o dia em que Ele vai vir para buscar a sua igreja e levá-la para viver eternamente com Ele. Um comentarista, falando a respeito desse texto, ele vai dizer o seguinte: que abençoada seria a igreja cristã se todos os seus membros cumprissem o seu dever. Serão aprovados por Deus aqueles que forem fiéis à tarefa que lhes foi encarregada e os mais diligentes na obra de seu mestre. Quão abençoada seria a igreja cristã se todos os seus membros cumprissem o seu dever. Mas às vezes nós não sabemos qual é o nosso papel como crentes. E muitas vezes, quando nós não sabemos qual é o nosso papel como crentes, nós também não nos interessamos por procurar saber qual é o nosso papel como crentes. A nossa ordem de prioridades, ela tem andado desorganizada. E é preciso que nós tenhamos atenção para não colocarmos em segundo lugar aquilo que deve ser prioridade na nossa vida. Gastando o nosso tempo, gastando a nossa energia, gastando todos os nossos bens naquilo que de fato não deveria ser prioridade.
mas nós precisamos entender que nós fomos comprados por um preço. Esse preço, o sangue de Cristo na cruz. Nós falamos muito sobre graça, mas a graça é para nós, porque Cristo pagou por isso. E pagou muito caro. E pagou porque a gente não podia pagar. E ele fez isso porque ele quis. Não foi por nossa causa, pelos nossos bons comportamentos ou pela nossa boa disposição de servirmos a ele. Foi porque ele quis. Mas aqueles que foram alcançados por essa obra de Cristo foram também imbuídos da responsabilidade de anunciarem esse evangelho, de viverem para Cristo, para a honra de Cristo, para que o nome de Deus seja glorificado. A igreja existe para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. E o preço que Cristo pagou na cruz, Ele pagou para a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, que nós possamos ter a disposição de talvez repensarmos algumas questões na nossa vida, seja em que área da vida for, partindo do princípio que nós somos comprados pelo sangue de Cristo, para servirmos a Cristo, para a glória de Deus. E olhando para as questões da vida sob essa perspectiva, talvez a gente mude algumas coisas de lugar na nossa escala de prioridades. Nós precisamos fazer esse exercício. Nós precisamos repensar algumas coisas nas nossas vidas. Mudar algumas coisas de lugar. Talvez estejam fora de lugar. E entendermos que nós somos membros de um mesmo corpo. E não há membro no corpo que não tenha um papel a cumprir. Não há membro no corpo que seja desprezado pelo corpo. Tirando aqueles que talvez tenham algum tipo de desvio, de algum problema mental que os impeça de pensar nas coisas da forma mais adequada, eu creio que nenhum de nós sai extraindo membros do corpo porque ignora um ou outro. Cada pedacinho tem o seu valor, tem sua utilidade, tem a sua finalidade. E qualquer que seja a situação que o membro do corpo vive, todo o corpo vai sofrer o reflexo disso. Sejam situações alegres, sejam situações tristes. O capítulo 11 que nós estudamos há poucos domingos, ele fala a respeito dessa unidade que deve existir na vida da igreja. Porque o corpo é um só, a cabeça é uma só. O espírito que foi dado a cada um de nós é um só. Não há porquê nós sermos tão individualistas a ponto de não termos condições de vivermos uns para os outros, pensando no bem do corpo todo, sendo nós membros desse corpo. Portanto, que Deus nos abençoe e nos ensine a olhar para a nossa realidade, assim como o apóstolo Paulo estava orientando aos coríntios
para que vivessem de fato como um corpo, sendo este formado por muitos membros, mas todos eles convergindo para o bem do corpo, atendendo às recomendações daquele que é o cabeça, que é Cristo. Portanto, que Deus nos abençoe, nos instrua e nos faça entender aquilo que de fato precisa ser mudado na vida de cada um de nós, para que, em todos os aspectos da nossa vida, o nome de Deus seja glorificado onde quer que nós estejamos, em qualquer circunstâncias que porventura nós estivermos vivendo.